O ar gelado de 16 de fevereiro de 1943 cheirava a pólvora e neve derretida. Kharkov tremia sob um silêncio pesado, interrompido apenas pelo rangido de blindados alemães nas ruas vazias. A temperatura estava 10 graus abaixo de zero. 2 dias antes, a cidade era soviética. Agora, era apenas mais um nome riscado no mapa do avanço nazista. Os soldados do Exército Vermelho recuavam em desordem, deixando para trás equipamentos destruídos e a certeza da derrota. As fábricas que produziam tanques T-34 estavam em silêncio, suas paredes negras contra o céu de inverno. Em Berlim, a vitória parecia absoluta, inevitável. O Marechal von Manstein recebia mais uma condecoração. Então, em um discurso inflamado, o próprio Führer cravou a sentença. Ele chamou a cidade de um ninho de ratos que será varrido pela nossa força de vontade. A frase ecoou nos alto-falantes e nos boletins de propaganda. Era o epílogo da história, o desprezo final por um inimigo que consideravam esmagado. A promessa era de um fim rápido e total. 6 meses depois, o mesmo ar carregado de verão ucraniano trazia um som diferente. Um zumbido constante de milhares de motores soviéticos se aproximando. Onde havia retirada desesperada, agora havia uma muralha de aço e concreto. As mesmas ruas, os mesmos edifícios destruídos, mas algo havia virado de cabeça para baixo. Aquele desprezo germânico havia sido a centelha. A promessa de varrê-los se transformou no seu pesadelo mais duradouro. Os soviéticos não estavam recapturando uma cidade. Eles estavam alimentando uma máquina de guerra insaciável, construída sobre o erro de subestimação do inimigo. Cada rua que os alemães tomaram sem luta em fevereiro teriam que conquistar centímetro a centímetro em agosto. E a pergunta que ecoava nos postos de comando alemães era simples. Como um ninho de ratos se transformou na fortaleza mais impenetrável de toda a frente oriental? A resposta começava com um único erro de cálculo. O coronel Wilhelm von Schwerin, da 709ª Divisão de Infantaria, escreveu ao Estado-Maior em março. Suas palavras transbordavam confiança cínica. Dizia que os defensores eram fantasmas mal armados e que a resistência organizada havia cessado. Sugeria que apenas uma guarnição simbólica fosse deixada para trás. O relatório foi arquivado com uma anotação. Situação resolvida. Do outro lado do rio, o capitão Mikhail Petrov observava seus homens. Eram 300 sobreviventes de uma divisão dizimada. Tinham 15 metralhadoras funcionais e munição para 2 dias de combate leve. Petrov não lia os relatórios alemães, mas sentia o seu desdém no silêncio dos bombardeiros que não apareciam. Esse desprezo era seu maior trunfo. A ordem veio em 12 de maio, assinada pelo próprio Stalin. A cidade não seria apenas defendida, seria reconstruída como um ouriço. Engenheiros chegaram em comboios noturnos, 1.400 especialistas em fortificações. Eles não ergueriam monumentos, mas armadilhas. Cada porão viraria um bunker. Cada rua, um campo de tiro medido. O tenente Hans Becker chegou em julho com a reforçada 305ª Divisão. Esperava ruínas silenciosas. Em vez disso, um zumbido metálico ecoava das margens do rio. Através de seus binóculos, ele viu pontes sendo reconstruídas sob fogo de artilharia. Viu tratores soviéticos rebocando peças de artilharia pesada para posições camufladas nas fábricas. Seu relatório inicial foi uma palavra: incrível. 6 semanas depois, a mesma voz de Becker registraria algo diferente. Seu batalhão perdeu 80 homens em 3 dias, tentando tomar um único quarteirão. A casa que seus mapas marcavam como destruída tinha 3 níveis de porão fortificados. Os fantasmas mal armados agora possuíam snipers em cada esqueleto de edifício e metralhadoras cruzando fogo em ângulos calculados. O desprezo havia evaporado, substituído por uma pergunta urgente nos olhos de cada soldado. Eles não enfrentavam um exército. Enfrentavam uma cidade que havia aprendido a sangrá-los. Cada tigelo roubado de uma muralha alemã demolida era agora uma proteção em uma trincheira soviética. O erro de cálculo germânico se materializava em sniper que nunca errava,
em mina que não estava no mapa, em contra-ataque que surgia de um esgoto que deveria ter sido bloqueado. A fortaleza não estava apenas na terra, estava na mente de cada defensor, alimentada pelo primeiro e último erro do inimigo: acreditar que eles já estavam derrotados. O rio Volga não era mais uma barreira geográfica. Tornou-se uma veia aberta, bombeando reforços e munições durante a noite. Barcos a remo silenciosos cortavam a água negra. Nadadores arrastavam sacos de pão através da correnteza. A inteligência alemã estimou 50.000 defensores. Eles subestimaram em 200.000. Os mapas do alto comando mostravam blocos coloridos e setas de avanço. No chão, era um labirinto de aço e concreto. Um tanque alemão virava uma esquina e seu canhão era inútil. A luta era de metros, depois de centímetros. Homens trocavam tiros através de paredes de apartamentos sem nunca se verem. A cidade consumia batalhões inteiros como um moedor de carne geológico, e cada pedaço de chão tinha um preço. Para tomar a estação ferroviária, a 24ª Divisão Panzer precisou de uma semana. Perdeu 30% de sua força de combate. A conquista final foi um salão de bilhar carbonizado, defendido por 15 homens. O relatório alemão elogiou a bravura inimiga. Silenciosamente, questionava a lógica de trocar seus melhores soldados por ruínas. A arrogância inicial não era estupidez, era cálculo. Os alemães haviam esmagado exércitos em semanas. Sua máquina de guerra consumia países. Stalingrado era apenas mais um nome no mapa, um alvo industrial. Suas doutrinas não previam isso. Como poderia um inimigo derrotado em fuga se reorganizar sem linhas de suprimento, sem comunicação clara, sem retaguarda? Eles possuíam os números. A Luftwaffe lançou 1.000 toneladas de bombas em um único dia. A artilharia reduziu quarteirões a pó. A lógica era irrefutável. Nenhuma força poderia sobreviver a esse inferno. Esse foi o erro. Eles esperavam sobreviventes. Os soviéticos enviaram os vindos, os que não precisavam de retaguarda, porque a frente estava em toda parte. A fortaleza não tinha muralhas visíveis. Suas defesas eram buracos de sniper em fábricas de tratores. Eram esgotos que se tornaram rodovias de contra-ataque. Eram porões interligados, permitindo que tropas surgissem atrás das linhas alemãs como fantasmas. Um pelotão podia defender um prédio por dias, desaparecer pelos túneis e reaparecer 3 quarteirões adiante. Isso quebrou a máquina de guerra alemã. Sua tática de combinar infantaria, tanques e apoio aéreo era inútil. A cidade os separava, engolia os elementos isolados. Um grupo de assalto de 20 homens era reduzido a 8 antes de alcançar o alvo. A logística desmoronava. Um caminhão de munição levava 3 horas para percorrer 1 quilômetro sob fogo de morteiros. O ponto de virada veio não com um rugido, mas com um sussurro. Os alemães, mestres da ofensiva, foram forçados a cavar. Eles enterraram seus tanques até as torres, transformando-os em bunkers estáticos. De caçadores, tornaram-se presas. A iniciativa havia mudado de mãos. Agora, eram os soviéticos que escolhiam o momento e o lugar de cada embate. O frio chegou em novembro. O termômetro despencou para 30 graus abaixo de zero. Para os alemães, congelados em suas posições precárias, era um novo inimigo. Para os defensores, era um aliado. Eles conheciam cada fonte de calor subterrânea, cada depósito de cobertores pilhados. A geografia lutava por eles. O clima lutava por eles. A transformação foi completa. A cidade que deveria cair em semanas tornou-se uma fortaleza impenetrável, não pelas suas defesas originais, mas pela armadilha que se tornou. Ela prendeu 300.000 dos melhores soldados do Reich. Consumiu sua confiança, sua superioridade técnica, sua própria lógica. O erro não foi tático, foi psicológico. Eles desafiaram um exército e despertaram algo muito mais perigoso: a vontade feroz de um lugar que se recusava a morrer. Cada rua, cada edifício, cada pilha de entulho se tornou um aliado. E no inverno siberiano, essa aliança selou um destino. A primeira investida foi uma obra de arte da destruição.
Às 060 de 23 de agosto de 1942, a Luftwaffe enviou 1.200 bombardeiros. Eles pintaram o céu de preto. O rugido dos motores abafou todos os sons. O cheiro de querosene e pólvora impregnou a brisa do Volga. As bombas de alto poder explosivo não pouparam nada. Elas buscaram alvos civis de forma deliberada. Hospital número 3 desabou sobre 600 pacientes. As docas de madeira viraram um inferno crepitante. O matadouro da periferia foi atingido, liberando riachos de sangue congelante. A 16 da Divisão Panzer avançou pelos subúrbios do norte. Seus comandantes esperavam um colapso rápido. Eles subestimaram a teimosia dos 62 do exército soviético. Homens e mulheres emergiram dos escombros fumegantes. Eles lutaram com rifles antiquados e cólera pura. O erro crucial foi a arrogância. O general Friedrich Paulus acreditou em sua própria propaganda. Ele viu mapas, não ruínas. A C6 da Armada moveu-se para um combate urbano para o qual não estava treinada. Seus tanques ficaram presos em ruas estreitas. Suas linhas de comunicação se estenderam até o ponto de ruptura. Às 14h17, uma companhia da 71ª Divisão de Infantaria alcançou a margem do Grande Rio. Eles hastearam uma bandeira com a suástica. Rádios em Berlim anunciaram a captura completa. Era uma mentira catastrófica. Do outro lado do rio, a artilharia soviética estava intacta, e os reforços já cruzavam as águas escuras. A batalha pela estação ferroviária número 1 mostrou a loucura que viria. O 269. O regimento de infantaria alemão a tomou 19 vezes. Eles a perderam 18. Os combates eram de quarto em quarto, de porão em porão. Os mortos eram usados como barricadas frescas. O chão ficava escorregadio de vísceras e estilhaços de concreto. A liderança alemã entrou em paralisia por microgestão. Paulus, em seu quartel-general, a 300 quilômetros de distância, exigia relatórios de hora em hora. A iniciativa morreu nos fios do telégrafo. Enquanto isso, comandantes soviéticos como Chuikov delegavam tudo. Sua ordem era simples: mantenham-se próximos ao inimigo. Grudem neles. O pânico surgiu quando os suprimentos definharam. As balas começaram a racionar-se em 12 de setembro. Uma divisão inteira compartilhava 80 curativos de campo. A fome chegou antes do inverno. Soldados vasculhavam bolsos de cadáveres por migalhas de Zwieback. O fedor de 10.000 corpos não enterrados pairou sobre as trincheiras. A tentativa final de esmagar a defesa veio em 14 de outubro. 3 divisões de infantaria e 300 tanques convergiram para a fábrica de tratores Dzerzhinsky. O bombardeio foi tão denso que a poeira criou uma noite artificial ao meio-dia. Os alemães avançaram metros, não quilômetros. Em 72 horas, a 37ª Guarda Soviética perdeu 75% de seus homens. Eles recuaram para uma faixa de terra com 400 metros de profundidade, mas não quebraram. O preço para os atacantes foi monstruoso: 3.000 baixas por dia. A vitória estava a um passo, mas esse passo era sobre um abismo. Ao anoitecer de 11 de novembro, a última grande ofensiva alemã se esgotou. Eles olhavam para as posições soviéticas do outro lado da rua. A distância era de 20 metros. Era um universo intransponível. Acesso na armada tinha seus flancos estendidos por 80 quilômetros ao longo do rio. Seus melhores batalhões estavam exangues. A iniciativa tinha evaporado. O inverno sibilou nas frestas. A neve começou a cair sobre 20.000 feridos sem evacuação. A munição de artilharia caía para 10 projéteis por dia, por canhão. A ponte aérea prometida por Göring era uma piada sombria. Apenas 90 toneladas chegavam diariamente, quando 750 eram o mínimo. A armadilha, enfim, fechou seu mecanismo. E então, o silêncio. Um vácuo entre os estampidos. Nas fendas da fábrica Barricade, um sargento observou o inimigo parar de se mexer. Não por exaustão, por perplexidade. Ele viu o que ninguém mais enxergava. O flanco oriental da 6ª Armada repousava sobre um penhasco à beira do Volga.
Mas o ocidental, aquele que se arrastava por estepes abertas, estava ancorado em vilas frágeis. Pontos em um mapa, não fortalezas. A percepção não veio do alto comando. Brotou do fedor das trincheiras. Um único pensamento cristalizou-se na mente enregelada daqueles homens. Eles não podiam atacar o centro. Precisavam esmagar os lados. A primeira reação do adversário foi um riso rouco. Observadores em sobretudos cinzas viram pequenos grupos saindo das ruínas ao amanhecer de 19 de novembro. Moviam-se para norte e sul, não para oeste. Parecia um reconhecimento, não um assalto. A confusão foi seu primeiro aliado. O medo chegou com o som. Às 07h20, um rugido apagou o vento siberiano. 3.500 canhões cuspiram fogo ao longo de uma frente de 80 quilômetros. O fogo não caía sobre Stalingrado, golpeava os romenos. Os aliados do eixo segurando os flancos frágeis. Em 5 horas, suas linhas deixaram de existir. Tanques soviéticos surgiram da neve como fantasmas cinzentos. Avançavam em terreno plano e duro. Encontraram trincheiras cobertas de gelo e homens congelados de terror. A surpresa foi absoluta. A resistência, um espasmo. Em 48 horas, as pontas de lança percorreram 60 quilômetros. O céu era uma couraça de nuvens baixas. A Luftwaffe estava no chão. Nenhum avião de reconhecimento viu as colunas se fechando como uma pinça. O quartel-general da 6ª Armada recebeu os relatórios com calma funesta. Acreditavam ser um ataque de alívio, um incômodo logístico. Às 16h do dia 23, o rádio de um esquadrão de motociclistas cortou o éter com estática. Sua mensagem era simples. Avistamos homens do Grupo Sul do Exército Vermelho. Viemos do norte. O silêncio na sala de mapas em Gumrak foi mais alto que qualquer explosão. A pinça se fechou em Kalash. 290.000 homens estavam agora dentro de um bolso. O cerco estava completo. O erro de cálculo foi monumental. A obsessão por um símbolo cegou uma máquina de guerra. O comandante Paulus pediu permissão para romper. A resposta de Hitler veio gravada em aço. Fortifiquem-se e segurem cada pedaço de terra. A cidade que consumiu um exército agora se tornava sua tumba. De caçador, o invasor se transformou em presa. De símbolo de conquista, a ruína transformava-se em fortaleza inimiga. Cada esqueleto de concreto, cada cratera, tornou-se parte de uma muralha. Uma muralha que agora mantinha os sitiados, não os afastava. A transformação foi química. O aço da Wehrmacht encontrou o frio e a vontade, e oxidou. A ponte aérea prometida desintegrou-se nos campos de aviação cercados por fogo, 50 toneladas por dia. Depois, 30. O estômago de um exército começou a devorar seus próprios cavalos. Fora do bolso, um novo exército soviético nascia das estepes. Trazia consigo artilharia pesada, lança-foguetes Katyusha, tanques T-34 recém-saídos das fábricas dos Urais. A fortaleza aliada não era mais apenas a cidade. Era toda a frente do Volga. Um cancro que drenaria a força vital da máquina nazista. Dentro do caldeirão, a realidade distorceu-se. A disciplina dissolveu-se no som do vento cortante. Homens brigavam por uma ração de 150 gramas de pão. O combustível acabou. A munição, racionada. Eles ocupavam uma cidade, mas a cidade os possuía. Cada sombra nas ruínas pertencia ao outro lado. O primeiro grande erro foi tático. O segundo, estratégico. O terceiro, humano. Acreditar que a vontade poderia ser quebrada como um osso. Em janeiro, a fortaleza aliada começou a se contrair. Seus muros eram de homens esqueléticos e desespero. O cerco exterior apertava. O interior era uma implosão lenta. A cidade-fortaleza cumpriu seu destino. Não se rendeu. Consumiu. Até que nada restasse senão o eco de um erro que ecoaria por todos os frontes, por todos os anos que ainda viriam. Uma lição escrita em gelo, aço e sangue. Mas o que transformou ruínas em uma fortaleza impenetrável não foi heroísmo cego. Foi cálculo. Um sistema nervoso implantado nas entranhas do caos. Enquanto o invasor via quarteirões e edifícios, os defensores enxergavam um organismo. Cada pilha de escombros era um nódulo. Cada esgoto,
uma artéria. Eles não ocupavam posições. Eles eram a posição. O sistema era uma tríade de aço, informação e deslocamento. A primeira linha era uma pele de atiradores de elite e metralhadoras. Sua missão? Infligir o contato, marcar o alvo, desaparecer. Em 72 horas, um pelotão podia combater em 15 locais diferentes sem jamais ser visto. A segunda linha era o músculo. Grupos de assalto móveis, leves e letais. 6 indivíduos por célula. Um com submetralhadora, outro com faca e granadas, um terceiro com lança-chamas ou explosivos. Eles se moviam através de túneis, porões quebrados, trincheiras invisíveis. A terceira linha era o osso, a artilharia pesada, escondida na margem leste do Volga. Seus olhos eram os observadores na primeira linha, falando por rádio em códigos de 5 palavras. O tempo de reação? Inferior a 3 minutos. De um grito sussurrado a um inferno de aço e fogo. Ninguém mais tinha isso, porque ninguém mais lutava dentro de suas próprias vísceras. O comando unificado foi dissolvido. Cada setor, cada fábrica, cada montanha de ruína ganhou autonomia tática. Era um enxame com milhares de cérebros conectados por um único propósito. A logística era um milagre de teimosia. Enquanto o cerco estrangulava o inimigo, o rio gelado se tornava uma veia aberta. Barqueiros cruzavam a noite, sob metralha. Eles traziam munição, comida, reforços. Levavam de volta os feridos. A travessia durava 7 minutos. A taxa de sobrevivência, menos de 50%. A inovação era brutal e prática. Os tanques, imóveis, eram enterrados até a torre, transformados em bunkers indestrutíveis. Minas eram feitas de cartuchos de artilharia reaproveitados. As fábricas continuavam a produzir. A linha de montagem a 500 metros da linha de frente. O inimigo atacava um quarteirão, tomava-o após dias de luta, a um custo imenso. Na manhã seguinte, descobria que a retaguarda agora era à frente. A fortaleza respirava, se contraía, se expandia. Ela não tinha flancos. Apenas frentes, em todas as direções. A eficiência era mensurável na razão de baixas. Para cada defensor perdido, a máquina de guerra invasora perdia 5, depois 8. Em setores-chave, a proporção chegava a 10-1. O solo consumia divisões inteiras. A comunicação era o verdadeiro segredo. Uma rede de telefones de campo e mensageiros que operava onde os rádios falhavam. Um relatório do setor sul podia chegar ao comando em 18 minutos. Uma ordem de contra-ataque em 12. Isso criou um ciclo vicioso de desgaste. O atacante se via forçado a lançar operações limitadas, caras e lentas. Ele ganhava metros. Os defensores ganhavam tempo. E com o tempo chegavam os reforços siberianos, os tanques frescos, os lança-foguetes que silvavam como uma cólera divina. O sistema previa até o colapso psíquico adversário. Sombras e ruídos eram armas. Alto-falantes ecoavam o tic-tac de um metrônomo à noite, seguido por uma valsa. Depois, o som de uma pá cavando uma cova. A tensão era uma lâmina serrilhada. Nenhum exército convencional poderia replicar esse organismo. Ele nascia da fusão total com o terreno, da anulação do medo individual em prol do organismo coletivo. Eles não defendiam uma localidade geográfica. Defendiam a ideia da própria resistência. Quando a grande ofensiva de inverno chegou, o sistema inverteu a polaridade. As células de assalto tornaram-se a ponta de lança. Os túneis, caminhos para a retaguarda inimiga. A artilharia do Volga agora era a bigorna. O martelo eram os próprios fantasmas das ruínas, materializados em carne, osso e ódio. O erro foi achar que se tomava uma cidade casa por casa. A lição foi que algumas cidades se tornam um único ser. Um ser que digere exércitos. Um ser que, quando finalmente se move, deixa apenas silêncio e gelo vermelho atrás de si. A fortaleza não foi sitiada. Ela foi o laço. O gelo do Volga rugiu sob o peso da investida final. 3 divisões de blindados pesados romperam a névoa matinal. Eram mais de 90.000 soldados adversários. Eles visavam o núcleo urbano em 72 horas. O comando contrário depositara todas as suas fichas naquele lance.
A resposta não veio do horizonte, veio das entranhas da terra. Um rugido subterrâneo anunciou o despertar. De 1000 crateras e túneis emergiram formas esfumaçadas. Eram 12.000 combatentes que o frio não conseguira quebrar. Suas metralhadoras cuspiram um paredão de aço. As primeiras vagas de assalto simplesmente desapareceram. Em um posto de comando soterrado, um operador de rádio sussurrava coordenadas. Seus dedos azulados colavam-se ao microfone. Cada número que ele pronunciava guiava a fúria do bombardeio além do rio. Quando uma explosão abalou a estrutura, ele só limpou a poeira do visor. Sua voz permaneceu um fio constante e gelado. A reação do alto comando oponente foi de puro desnorteio. Relatórios iniciais falavam de resistência fantasmagórica. Um diário de campo capturado confessava: eles não ocupam prédios. São os próprios prédios. Em 60 minutos, as perdas iniciais somavam 3 milhares. O avanço estancara após conquistar 200 metros de ruínas. A neve começou a cair pesadamente. Branca e implacável, ela escondeu os movimentos seguintes. Sussurros em redes de rádio VHF teceram uma teia mortal. De repente, as reservas logísticas adversárias, a 15 quilômetros da linha de frente, explodiram em sequência. 400 guerrilheiros haviam usado os dutos de esgoto como autoestradas. O momento humano eclodiu em uma cave inundada. 2 médicos, um deles com o braço enfaixado, operavam à luz de uma lanterna. Sobre a mesa improvisada, jazia um capitão rival gravemente ferido. As mãos que tentavam salvá-lo pertenciam à mesma nação que sua unidade viera a aniquilar. Por 30 minutos naquele buraco, só existiram profissionalismo e um silêncio pesado. A confissão oficial veio em uma transmissão interceptada. A voz do comandante do 6º Corpo Blindado soava quebrada. Estamos sendo desmontados peça por peça. Esta localidade consome batalhões como combustível. Repito, solicito permissão para retroceder. A resposta do quartel-general foi um silêncio eletrônico cortante. O organismo defensivo mudou de forma novamente. Pequenos grupos de demolição, não maiores que 5 indivíduos, infiltraram-se nas áreas de descanso. Eles não atacavam com estrondo. Colocavam minas magnéticas sob veículos, envenenavam reservas de água. A tensão virou paranoia. Sentinelas atiravam contra sombras movidas pelo vento. Ao amanhecer do segundo dia, a contraofensiva mostrou suas garras. Com o sol nascente às suas costas, 2 brigadas siberianas frescas emergiram do lado leste. Elas avançaram em pinça, compactando o saliente adversário. 50.000 novos efetivos selaram o destino da operação rival. O cerco não era uma possibilidade. Era uma conclusão geográfica. Dentro do bolsão, o pânico se instalou. As linhas de comunicação viraram um caos de estáticos e gritos. Um major, em seu derradeiro despacho, escreveu: estamos sendo esmagados pela própria terra. As ruínas têm dentes. O ar é veneno. Não há onde recuar. Seu relatório foi encontrado sobre sua mesa de campanha, junto a uma pistola vazia. O epílogo se desenrolou no setor norte, na fábrica de tratores. Lá, a resistência contrária se condensou em um derradeiro reduto. 2 batalhões de granadeiros veteranos, cercados. A oferta de rendição foi rejeitada com fogo de morteiro. A resposta foi um sussurro de aço. Lança-foguetes múltiplos, 64 tubos, rugiram como uma única voz. A barragem durou 11 minutos. Transformou o complexo industrial em um inferno lunar. Quando o fogo cessou, o avanço final foi uma formalidade. Os sobreviventes, talvez 700, saíram com as mãos atrás da cabeça. Seus olhos vazios não viam ruínas, viam o conceito puro da derrota. A prova estava consumada. O preço, mensurado em relatórios secos, 110.000 baixas do lado atacante, 54.000 prisioneiros, um território de 30 quilômetros quadrados, completamente negado. O tempo total da operação, 5 dias, 7 horas. A lição foi gravada a ferro e fogo na memória de todos os estados-maiores do mundo. O erro inicial foi monumental. Pensaram que combatiam uma guarnição. Enfrentaram uma ecologia beligerante, uma simbiose de aço, concreto e vontade indomável.
Aquele organismo urbano não se rendeu, não recuou. Ele assimilou a força invasora, desgastou-a, desmoralizou-a e, por fim, cuspiu seus restos para a história gélida. A vitória não foi um triunfo sobre um oponente. Foi a demonstração de que alguns lugares transcendem a geografia, tornam-se ideias, e ideias são a prova de cerco. O legado daquela prova de fogo não ficou nos manuais. Infiltrou-se na carne de toda a estratégia futura. Doutrinas de assalto urbano foram reescritas, página por página sangrenta. Os mapas de Estado-Maior ganharam um novo símbolo tácito, a mancha negra onde forças se dissolviam. Os arquitetos da defesa nunca receberam medalhas. Suas identidades se perderam na névoa, mas sua obra-prima tática ecoou por décadas. De Grozny a Fallujah, comandantes ouviram um eco distante. O sussurro de que paredes podem morder. Os vencedores caminharam entre os escombros, sentiam um frio que não vinha do inverno. Tinham conquistado um cemitério de concreto. A vitória tinha gosto de cinza. Muitos daqueles soldados, anos depois, acordavam no meio da noite. O rugido dos lança-foguetes ainda ecoava em seus ouvidos internos. O princípio era antigo, mas ali atingiu sua forma absoluta. Quando uma população e seu lar se fundem, nasce uma entidade diferente. Não se trata mais de ocupar ruas. É preciso disputar cada sombra, cada respiradouro, cada tijolo. A batalha deixa o domínio físico. Migra para o reino da pura tenacidade. Por que então esse capítulo desbotou? A história prefere narrativas simples, avanços claros, heróis nomeados. Aquele episódio era um monstro amorfo, uma digestão lenta e custosa. Não celebrava a bravura. Expunha o custo horrível da resistência. Era uma lição incômoda para todos os lados. Os sobreviventes do lado derrotado carregaram o peso em silêncio. Suas vozes raramente foram solicitadas. Quando falavam, descreviam menos o combate. Lembravam do frio que rachava os lábios, do sabor metálico da água de radiador, do último suspiro de um colega em um porão escuro. Eram testemunhas não de uma batalha, mas de uma transformação. Homens que viram um local comum se tornar um altar. Hoje, turistas passeiam por aquelas ruas reconstruídas. Não sentem o eco. O concreto novo abafou os gemidos. A vida insistiu, como sempre insiste. Mas o fenômeno permanece, adormecido. Um vírus tático à espera nas fundações de qualquer aglomerado humano. A lição universal é clara. Você pode invadir um território. Só dominará o que seus habitantes consentirem em ceder. Algumas lições são monumentais. Outras são tão densas que afundam no solo da memória. Este não é um conto sobre glória. É um aviso gravado no aço retorcido e no espírito humano. Um aviso que sussurra das fundações de qualquer metrópole, em qualquer tempo. A verdade final é despojada e crua. O maior erro estratégico é subestimar a fusão entre um homem e seu lar. Pois quando essa linha some, você não enfrenta um soldado, enfrenta a própria terra. E a terra, por fim, sempre consome seus conquistadores. Essa fusão começou nos porões, em túneis escavados à mão, ligando adegas a esgotos. Uma rede subterrânea onde a resistência fluía como sangue escuro nas veias da terra. Cada edifício, uma emboscada em potencial. Janelas vazias escondiam olhos frios e dedos sobre gatilhos. Ruas abertas eram becos da morte, varridas por fogo cruzado nascido de ruínas. Os atacantes avançaram como se marchassem em campo aberto. Encontraram uma fera arquitetônica acordada. Sifões de concreto engoliram batalhões inteiros. Escadarias desabavam sob os pés. Clarões de morte jorravam de escombros inócuos. A geometria urbana, antes previsível, tornou-se um labirinto consciente e hostil. A defesa não possuía manual. Nasceu da desesperada criatividade do cercado. Gasodomos se tornaram armadilhas explosivas, trilhos de bonde, barreiras de aço retorcido. Até os cadáveres eram instrumentos táticos, colocados para desviar e perturbar. A batalha se descentralizou, fragmentando-se em 1000 duelos pessoais e anônimos. Nesse caldeirão, a hierarquia militar tradicional evaporou. Líderes surgiam do caos. Um operário que conhecia os canos, um estudante com mira impecável.
Uma enfermeira que virou carniceira. O comando era orgânico, fluido, transmitido por sussurros na escuridão. Cada quarteirão um feudo autônomo, cada resistente um soberano de seu montão de tijolos. O custo psicológico corroía todos. Para os sitiantes, a paranoia era constante. A sombra atrás da cortina, o barulho acima do teto, o silêncio súbito mais aterrorizante que o estampido. A fadiga de nunca possuir o que já estava conquistado no mapa. Eles lutavam contra fantasmas que se materializavam apenas para matar. Dentro da fortaleza, a vida se reduzia a funções elementares. Respirar, esperar, atacar. A humanidade murchava. Valores civis se dissolviam na necessidade férrea de perseverar. Laços desfizeram-se e refizeram-se sob nova chave. Você confiava apenas naquele que guardava seu flanco na absoluta penumbra. Historicamente, o episódio rachou os alicerces da doutrina militar vigente. Provou que a vontade coletiva podia forjar uma massa crítica de dor insuportável para qualquer máquina de guerra. Estratégias de cerco milenares mostraram-se vazias contra uma população que já não temia a morte, apenas a submissão. Os mapas dos estados maiores eram mentiras. Eles mostravam praças, avenidas, parques. Não revelavam os pontos cegos, os caminhos de rato, a memória muscular de quem nasceu naquele lugar. A inteligência mais valiosa era o conhecimento íntimo de cada pedra solta, cada telhado frágil, cada muro que podia ser escalado às cegas. O abastecimento era um ritual de puro engenho. Poços foram perfurados em porões. Reservatórios escondidos em chaminés. A comida era tudo que se rastejava, voava ou crescia nas frestas. Uma economia de total escassez, onde uma lata enferrujada valia mais que uma medalha. E o tempo tornou-se um aliado perverso da defesa. Cada dia que passava, sangrava o moral do invasor. Cada noite impunha um novo tributo em nervos estilhaçados. A estação mudou, trazendo chuvas que transformaram crateras em pântanos e depois geadas que soldaram ferros e corações. Quando a pressão final veio, não foi um rompante heróico. Foi um esgotamento mútuo. A rendição não foi assinada em salões, mas vivida no último suspiro de hostilidade. Os portões simbólicos se abriram, mas a fortaleza mental jamais se dissolveu. Ela havia migrado para dentro de cada sobrevivente. A geografia física foi reconstruída. A geografia da alma, nunca. Gerações depois, crianças ainda ouviam histórias não de reis ou generais, mas daquele canto específico da rua onde um avô fizera seu derradeiro gesto de desafio. A memória se fundiu ao próprio cimento. O fenômeno observado ali não foi único. Ele se replica sempre que a causa e o chão se confundem. É o despertar da topografia. A consciência de que montanhas, florestas e, sobretudo, pilhas de entulho habitado podem ter vontade. Portanto, quando analistas estudam cartas e números, frequentemente erram. Esquecem a variável primordial, o espírito do lugar. Um local não é coordenadas. É um organismo vivo de memórias, paixões e limites. Violentar esse organismo aciona seus anticorpos. E esses anticorpos não usam uniforme. Usam o disfarce perfeito do civil, carregam a ferocidade do que não tem mais nada a perder. Sua artilharia é a paciência infinita do nativo. Sua trincheira é o último limiar de sua própria porta. Assim, a lição extrema ecoa através dos séculos, fria e clara. Você pode aniquilar uma guarnição, pode devastar infraestrutura, pode declarar vitória aos quatro ventos. Mas se o último coração batendo naquele pedaço de mundo se recusar a aceitar seu jugo, você já perdeu. Está apenas administrando um cadáver, sentado sobre um vulcão de ódio adiado. A conquista verdadeira não se mede em território ocupado. Mede-se no assentimento silencioso dos vencidos. Na ausência desse sussurro de rendição interna, toda ocupação é um frágil castelo de areia erguido na maré baixa, esperando apenas a próxima onda da história, que sempre, invariavelmente, retorna para reclamar seus próprios. O comando invasor, entretanto, só compreendeu essa verdade orgânica quando seus mapas já sangravam.
As linhas de avanço, tão limpas no papel, decompuseram-se no emaranhado de ruas quebradas. Cada beco não era uma passagem, era uma garganta. Cada janela sem vidro, um olho negro e uma alma. A geometria da planície, ideal para suas máquinas, fora substituída por um labirinto vertical e caótico. Um pesadelo topográfico que engolia batalhões inteiros. Eles subjugaram os campos abertos com elegância brutal, uma obra de arte da guerra convencional. Mas ao cruzar aquele limiar, o perímetro urbano, cometeram o erro fatal. Pressupuseram que o domínio do vazio garantia o controle do cheio, que uma população abatida equivalia a uma população submissa. Desprezaram a alquimia do desespero, que transforma civis em fantasmas letais e escombros em cidadelas. A resistência não precisou de ordens centrais. Ela brotou, célula por célula, do cimento ainda quente. A tática nasceu da necessidade pura. Um jovem com um coquetel caseiro conhece cada recuo de seu quarteirão como as linhas de sua própria mão. Uma mulher carregando água vê tudo, memoriza tudo, transmite tudo através de um sussurro que corre mais rápido que qualquer rádio. Sua rede de informação era o próprio tecido social, esgarçado, mas indestrutível. A resposta da força opressora seguiu o manual. Tentou esmagar o formigueiro com um rolo compressor. Mas a compactação só criou mais cavidades, mais tocas, mais oportunidades para a insurgência respirar. Seus blindados, reis da planície, tornaram-se presas nas artérias entupidas da metrópole. A infantaria, enviada para caçar, transformava-se na caça, puxada para dentro de edifícios que engoliam sons e vidas. A virada estratégica foi quase invisível, lenta, como a erosão. A fortaleza aliada não foi construída com muros, mas com minutos. Minutos roubados de cada avanço, horas furtadas de cada operação. Cada dia que a bandeira não hasteava no centro representava uma derrota tática monumental para o assaltante e uma vitória logística colossal para os defensores. Os reforços para a guarnição sitiada chegavam não por pontes aéreas, mas através da tenacidade. Eram suprimentos fabricados em porões, munição recuperada de corpos, determinação reabastecida por cada história de atrocidade. O moral da força atacante, por outro lado, definhava naquele moedor de carne estático. A certeza da vitória evaporou, substituída pela névoa envenenada do impasse. O poder aéreo mostrava-se cego. Poderia reduzir um quarteirão a pó, mas não poderia ocupar um único centímetro daquele pó. A ocupação exige sola de botas. E essas botas estavam sempre sob mira. O invasor detinha o céu, mas o defensor comandava as sombras. O subsolo, as canalizações, as passagens secretas entre paredes ruínas formavam um reino à parte, um santuário impenetrável. Assim, aquele pedaço de mundo converteu-se. De alvo, tornou-se âncora. De problema tático, transformou-se em símbolo estratégico. Sua simples existência, resistindo, rasgava a narrativa de invencibilidade do opressor. Drenava seus recursos, prendia suas unidades de elite, manchava sua reputação. A fortaleza não precisava vencer batalhas campais. Apenas precisava continuar existindo. Cada amanhecer que findava com seu espírito intacto era um golpe de martelo. A lição final foi escrita em um idioma de ferro e carne. Nenhuma potência, por mais formidável, pode governar o que não consegue compreender. E é impossível compreender um organismo que luta por seu próprio direito de existir, com a terra ao seu lado. A conquista é um projeto da mente. A resistência é um instinto do sangue e do solo. Quando ambos se fundem, criam uma força geométrica. O invasor luta contra uma superfície. Os nativos lutam a partir de uma dimensão. Esta é a diferença abissal entre fazer guerra em um local e fazer guerra contra ele. O primeiro é uma operação militar. O segundo, um suicídio político. A engrenagem dessa resistência possuía milhares de dentes anônimos. Homens e mulheres que conheciam cada tijolo solto, cada curva de um esgoto, o eco específico de passos em diferentes pátios. Este conhecimento, transmitido em sussurros, transformava civis em fantasmas letais. Um burburinho no mercado indicava a chegada de patrulhas indesejadas.
Um lenço numa janela sinalizava caminho livre. A comunicação fluía mais rápido que qualquer rádio, numa rede orgânica de olhares e gestos. Os combates raramente possuíam a clareza de um fronte. Eclodiam em adegas, em sótãos desmoronados, no labirinto de um hospital abandonado. Um grupo de assaltantes surgia de um buraco no chão, despejava fogo rápido e sumia numa cortina de poeira e fumaça. A resposta da máquina de guerra adversária era colossal, desproporcional, fútil. Lançava toneladas de explosivos sobre ruínas, ampliando o campo de destroços que beneficiava o defensor. A logística desta praça forte era um milagre silencioso. Sob o manto da noite ou nas brumas do amanhecer, barcos de fundo chato deslizavam pelas águas escuras. Homos-aranha transportavam munição através de fios estendidos entre prédios fantasmagóricos. Farmácias improvisadas em porões tratavam feridos com recursos roubados ou inventados. A cidade respirava por pulmões que seu opressor não mapeara. Estrategicamente, a fixação neste local tornou-se uma hemorragia para a máquina de conquista. Divisões inteiras, equipamento pesado, esquadrões aéreos preciosos, tudo ficou preso num redemoinho de desgaste. Enquanto isso, em outras frentes, os aliados reorganizavam forças, planejavam ofensivas maiores. A fortaleza, involuntariamente, protegia flancos continentais com seu próprio sacrifício. Sua agonia era um escudo. O fardo psicológico invertia-se. Para os sitiados, cada dia era uma vitória. Para os atacantes, cada dia era um fracasso medido em baixas e combustível gasto. A frustração corroía a disciplina. A arrogância inicial deu lugar a uma paranoia visceral. Soldados temiam sombras, sonhavam com emboscadas em corredores infinitos. O terreno não era neutral, era hostil. Até as pedras pareciam traiçoeiras. A batalha pelo moral travava-se nas ondas de rádio também. Transmissões partiam dos porões, narrando a perseverança ao mundo. Estas vozes, cheias de chiado, eram mais perigosas que morteiros. Alimentavam a chama da resistência global, transformando um ponto no mapa em uma lenda viva. O opressor tentava abafar o som com interferências, mas a mensagem já ecoava em cada capital livre. Chegou um ponto crítico, um equilíbrio macabro. As forças de cerco não possuíam força para esmagar o último reduto. Os defensores não tinham poder para romper o anel de aço. O impasse, porém, servia a um plano maior. O tempo, comprado com sangue e suor, esgotava-se para o lado da conquista. Novos ventos sopravam, trazendo o rugido de uma ofensiva geral em outras regiões. A libertação, quando veio, não foi um assalto clássico. Foi um encontro. As unidades de socorro encontraram não uma guarnição derrotada, mas uma legião de sombras esguias, de olhos profundos, em pé sobre montanhas de escombros. Aperto de mãos, entre soldados regulares e guerrilheiros fantasmagóricos. O silêncio, naquele momento, disse mais que discursos. O legado transcendeu metal e concreto. Estratégias de combate urbano foram reescritas ali. Manuais futuros estudariam a defesa em profundidade, a guerra de túneis, a integração civil-militar total. Mas a maior lição era intangível. O espírito de um coletivo, quando fundido ao seu chão, gera uma forma de energia bélica inquantificável. Uma força que desgasta exércitos, desmoraliza impérios e redefine o significado de vitória. Aquela mancha no mapa, destinada a cair em semanas, resistiu por meses eternos. Não por muros altos ou armas superiores, mas porque cada alma dentro dela compreendeu um verbo simples, persistir. A fortaleza não era um local, era um estado de espírito, uma prova para a história de que mesmo a mais absoluta superioridade material pode naufragar contra a vontade humana, organizada, implacável, enraizada. O triunfo final não foi a expulsão do ocupante. Foi ter forçado o gigante a olhar dia após dia para o seu próprio reflexo de impotência, distorcido nos vidros quebrados da resistência. E assim, da ruína planejada para ser rápida e total, ergueu-se o inesperado, não a rendição, mas a redenção através da resistência. O que fora considerado um erro tático, uma cidade indefesa em seu caminho,
revelou-se o pesadelo logístico do invasor. Cada rua, outrora um simples traço no mapa, tornou-se um campo de batalha. Cada edifício, uma fortaleza. Cada subsolo, um labirinto mortal. O cálculo inicial de força bruta versus fragilidade desmoronou, tijolo por tijolo, sob o peso de uma verdade mais dura que o concreto, a de que não se ocupa um cemitério, mas se pode morrer tentando. A cidade, em sua agonia, deixou de ser um ponto geográfico para se tornar um símbolo. O contraste nunca foi tão cruel ou tão claro. De um lado, a máquina de guerra impecável, prevista para tudo, exceto para a teimosia irracional. Do outro, o organismo vivo e ferido que se recusava a perecer, alimentando-se de sua própria dor para devolver fúria. O cerco não estrangulou um alvo, mas cultivou um mito, e quando a poeira dos combates finalmente assentou, o que restou não foi apenas uma vitória tática, mas um testemunho eterno para todos os conquistadores futuros. Pois no fim, a única fortaleza inexpugnável é aquela construída não sobre pedra, mas sobre a vontade indivisível de quem decidiu que a partir daquele chão não recuaria mais um passo.